Quantos creem que o Senhor está falando coisas profundas aqui? Se cuida, se cuida. Oh Deus de vitória, aleluia. Essa igreja está orando para Deus fazer milagre. Nós estamos aqui toda noite de segunda a sábado orando para Deus responder em forma de milagre. E eu vou profetizar: hoje Deus vai quebrar a corda, hoje Deus vai desamarrar o que está amarrado, hoje Deus vai dar vitória. Mas não é para todo mundo, não, é para crente lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Por favor, levanta a mão de glória, porque Deus vai agir, Deus vai mudar, porque Deus vai trabalhar. Oh glória a Deus, sei que o Senhor está conosco, eu sei que o Senhor está trabalhando aqui, eu sei que o Senhor é maior, eu sei que o Senhor é grande. O Espírito de Deus está na vida da igreja. Abaixa o fogo um pouco. O Espírito de Deus está conosco. E eu quero dizer, querido, a pessoa pode até colocar uma pancazinha, um jeitinho, mas o Senhor está dizendo: no ruído do teu pé eu vou gritar teu nome. Cuidado, crente, que a casa pode cair, mas se tiver na rocha, vai bater vento, vai bater tempestade, vai bater enxurrada, vai soprar, mas vai ficar em pé e você vai dar glória ao nome do Senhor. Ele sabe. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Aleluia. Doeu essa, doeu não, gente? Aleluia. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você veio aqui para ouvir as verdades de Deus, e o Senhor está dizendo que o tempo de disfarce acabou, porque está cheio de crente disfarçando, está cheio de pessoas disfarçando, está cheio de pessoas maquinando a noite, está cheio de pessoas atrás da noite. Pois Deus está dizendo: o meu Espírito vai soprar nome aqui, o meu Espírito vai revelar coisas aqui. Segura, Deus, porque Deus tem vitória para a tua vida. Eu só vou pedir uma coisa: segura a tua mão em direção aos céus nesta noite. Eu profetizo. Quando eu digo profetizo, é falar. Eu profetizo bênçãos e vitórias sobre a tua vida. Necalaçu. Eu profetizo milagres de Deus. Eu profetizo a unção de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo que Deus vai desamarrar o que está amarrado, que Deus vai quebrar a corda, que Deus vai explorar a corrente para te dar vitória. Deus vasculha a tua história hoje e vai trazer à tona cada palavra profética, cada mensagem profética que está amarrado, que está preso. O Senhor hoje vai quebrar, porque Deus precisa da tua vida, porque Deus vai te liberar para uma grande obra. Agora, querido, coloque essa mão ungida no ombro do irmão e profetiza vitória sobre a vida dele, porque Deus vai agir, porque Deus vai trabalhar, porque Deus vai dar vitória, porque Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo? Mas, queridos, diz-nos a palavra que o animal estava amarrado e o Senhor precisava dele. Mas, meus irmãos, o que é interessante nesse texto bíblico, sabe o que é? Que esse animal estava amarrado não era para Jesus. Alguns historiadores, expositores, dizem que eles conjecturam essa situação e dizem que esse animal estava ali porque havia perseguição aos discípulos e já deixaram pronto. Não. Em Êxodo capítulo 13, versículo 13 está escrito: porém todo primogênito da jumenta
resgatarás um cordeiro, se o não resgatares, será desnucado. Escute isso: aquele animal, ele só podia ser resgatado por um cordeiro. Aquele animal teria a sua nuca quebrada, segundo a palavra de Êxodo 13:13. Quando Jesus vai e dá a palavra libertadora, dizendo assim: desamarra ele. E se alguém perguntar, diga que o Senhor precisa dele. Aí o mundo espiritual já entendeu: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele pode resgatar. Ele vai resgatar para morrer no lugar. Eu quero dizer uma coisa: dá uma morte para você, a vida e vida em abundância. Porque você estava amarrado e iam quebrar a tua nuca. Era a palavra. Mas o Cordeiro chegou e disse assim: vai lá e solta ele. Mas se alguém perguntar por que, diga: o Senhor, o Criador de tudo, precisa dele para uma grande obra. Cada um dos nomes que estão aqui estava marcado para a morte. Cada um dos obreiros que estão aqui estava marcado, não estava marcado para a morte. Mas alguém me resgatou. Chegou e deu uma ordem. Irmão, não é um pedido. Eu quero que você escute o que Deus está dizendo. É uma ordem. Vai lá e solta ele. Aleluia. E se perguntar, diga que o Senhor precisa dele. Irmão, eu quero dizer que esta noite é noite de quebrar nó. Esta noite é noite de Deus quebrar cadeias. Esta noite é noite de Deus arrebentar guilhões. Esta noite é noite de Deus quebrar a parede que tem roubado a tua bênção, roubado a tua vitória. Porque há uma palavra libertadora de Deus dizendo: vai lá e solta, vai lá e liberta, vai lá e tira a corda que está sobre ele. Levanta a mão e receba a palavra libertadora desta noite. Meus irmãos, aleluia. Quando foram perguntar por que estão fazendo isso, eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Eu quero nessa noite dizer que há uma palavra libertadora em direção a esta casa. Eu sei que aqui tem crentes que estão amarrados. Crente, pastor? Crente sim, que fala em língua estranha, que prega, que glorifica e profetiza, mas estão amarrados em alguma coisa. Existem alguns nós do mundo, existem alguns nós da carne, existem alguns nós do comodismo. Mas nesta noite o Criador está dizendo: eu vou soltar esse negócio, eu vou quebrar esse negócio, eu vou arrancar esse negócio. Quantas pessoas que não conseguem glorificar a Deus, quantas pessoas queridos que não conseguem, irmãos, levantar os braços, quantas pessoas que não conseguem dar uma hora de joelho, porque dói aqui, porque dói ali, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas amarradas. Pastor, eu venho para o culto, mas quando eu chego no culto eu abaixo a cabeça, uma coisa me trava, o glória a Deus não sai. Mas Jesus está dizendo: mas hoje eu vou te liberar, eu vou soltar você, eu vou mandar quebrar essa porta, eu vou arrebentar esse negócio. Quem crê no milagre de Deus, levanta a mão de glória, porque Deus vai soltar, porque Deus vai quebrar, porque o Senhor precisa da tua vida, o Senhor precisa de meu irmão, o Senhor precisa da igreja, mas uma igreja liberta. Minha irmã, se eu fosse você, eu acordava